Bom dia, pessoal. Vamos ir para nossa última aula, né? Nossa última aula aí do período. Aula sobre ensaio de fabricação. Fechando aí nosso livro da Mauri Garcia, o capítulo 11, né, do livro. É um capítulo bem curtinho, a aula também deve ser mais ou menos curta, né? Bom, vamos começar, né? Então, né? O que são ensaios de fabricação? Ensaios de fabricação são ensaios que avaliam características intrínsecas do material na etapa de produção. Vocês estão no sexto período, vocês já devem ter visto, ou se não viram, vão ver ainda, provavelmente a parte de processo de conformação mecânica. O que é conformação mecânica? Quando eu falo conformação mecânica, é dar forma mecanicamente a algum material. É dar forma mecânica. Pense na massinha. Sabe aquela massinha que a gente tinha quando a gente era criança? Massinha de modelar. Eu posso modelar aquilo no formato de de uma haste. Eu posso modelar no formato de uma bola. Posso modelar no formato de um cubo. Eu estou conformando a massinha. A ideia aqui, quando a gente fala de conformação mecânica, para materiais, é a mesma. Só que para materiais, essa modelagem é mais complicada, né? Fazer isso com aço, com alumínio, com ligas de níquel é mais difícil, tá bom? Mas conformação é isso. Conformação mecânica é o quê? É dar forma ao material através de deformação plástica. Então tenham isso em mente aqui nessa aula de hoje. Tá? Para fazer isso, é importante saber como que esse material vai se comportar durante a conformação. Para fazer a conformação, é importante saber como ele vai se comportar durante o processo. Então, quando vocês veem aí aço na forma de chapa, ele foi conformado na forma de chapa. Aço na forma de tubo, foi conformado na forma de um tubo. Aço na forma de arame, foi conformado na forma de arame. Então, além da gente conhecer as características, como é que eu posso dizer, as propriedades do material, nós temos que saber como que ele se comporta durante o ensaio, durante o processo de formação. E para isso que esses ensaios de fabricação são úteis, né? Aqui a gente vai falar muito sobre um processo chamado estampagem, né? Está até escrito aqui, né? Que é comum utilizar chapas ou fitas de espessura fina em processo de estampagem, ou ainda barras ou placas que devem ser dobradas ou curvadas para dar forma final ao produto. O que é estampagem? Estampagem de certa forma, falando de maneira grosseira, vocês vão ver isso mais especificamente lá em processo de fabricação mecânica, mas estampagem é dar forma para um material através de conformação plástica. Então, se eu pensa numa chapa, eu coloco uma pressão em cima dela através de um pistão e afundo a parte do meio dela, formando como se fosse uma cavidade, tipo de um balde. Eu conformei a chapa a virar um balde. Fiz uma operação de estampagem. Então a estampagem ela se baseia em deformação plástica, tá bom? A gente vai ver muito sobre isso aqui. Aí os ensaios de fabricação eles aparecem como uma ferramenta para analisar como que esses materiais vão se comportar durante a formação, durante o processo de formação. Bom, como eu estava dizendo, os ensaios de fabricação são utilizados para avaliar condições de conformação que vão evitar enrugamento ou trincas de bordas, no caso de estampagem de copos, ou geometrias de maior complexidade. Está escrito errado aí, trocou M com O. Esses ensaios são úteis também para determinar as condições de esforços envolvidos entre a ferramenta de conformação e o material de trabalho. Tá bom? Aqui tem alguns exemplos de conformação, acho que para deixar bem claro. Na figura, em todas as figuras aí, a parte achurada, aliás, nas duas de cima e a de baixo da esquerda, a parte achurada é a peça. Em cima A é um ensaio Eriksen e Olsen, que tem como diferença aí basicamente dimensão do punção, de um ensaio para o outro. Que esse ensaio consiste? Na verdade, esse ensaio consiste em várias coisas, vou explicar isso depois. Mas, como vocês podem ver no desenho, a conformação está acontecendo ali. Eu estou usando essa punção para aplicar uma força em cima do blank, que é o corpo de prova, que está preso por uma matriz, e mudar o formato dele.
No ensaio Swift aqui embaixo, tem outro exemplo aqui de uma representação, onde eu estou pegando um campo de prova e estou deformando. Perceba o seguinte, que essa deformação, esse processo de deformação é um processo simples. É bem simples isso. Eu apertar dos lados e abaixar a parte do meio, fazer um rebaixamento, ou fazer algum tipo de esforço para cima, como no caso para levantar, isso tudo é simples. Porém, quando a gente faz esses processos, que são muito simples, eu posso acabar causando alguns tipos de imperfeições na minha peça, coisas indesejadas, como enrugamento, está até citado aqui, né? Trincas de bordas, né? São efeitos indesejados. Né? Então, para que a gente evite esses efeitos indesejados, nós temos que saber exatamente como o nosso material vai se comportar quando sujeito a uma ação de um punção, né? Como está mostrado aí. Né? Perceba que no exemplo aqui do ensaio Swift, né, o Blank ele fica com a espessura menor na área onde toca o punção ali, na área mais de baixo, né? Ele toca com a espessura menor. Né? E aí essas curvaturas que são formadas também têm que ser avaliadas, né? Para que não haja nenhum tipo de defeito ou irregularidade durante o processo. O ensaio Fukui está mostrado aqui embaixo também, né? Que é bem parecido. Né? Mas é cônico, né? E na direita, embaixo em letra D, é o dobramento de placas, né? Que também é uma maneira de ensaio de fabricação. Né? Não chega a ser uma... É apenas um dobramento, né? Algo bem simples, né? É um ensaio um processo de conformação, só que eu tenho um ensaio de fabricação associado, né? Para avaliar como que esse material vai se comportar em dobramento. Eu vou falar sobre isso depois. Né? O ensaio A, B e C a gente chama de ensaio de embutimento, enquanto o D a gente chama de ensaio de dobramento. Né? No caso de dobramento, os ensaios de fabricação têm grande valor na determinação do retorno de curvatura. O que acontece? Quando eu dobro o material, ele está dobrado no ângulo tal aqui, certo? Quando eu tirar esse punção, ele vai dar uma relaxada, né? Como se ele abrisse um pouco. Essas duas pernas do material abrissem um pouco. Por que isso acontece? Porque o material ele tem elasticidade. Né? Ele deforma? Deforma. Tem a parcela de deformação, que é uma parcela plástica, é permanente. Porém, tem a parcela de deformação, que é a parcela elástica, que ela é reversível. E aí, quando eu tiro o esforço, acontece esse retorno. Né? Então, isso é previsto pelo ensaio de fabricação, o ensaio de dobramento. Né? Então, tem que ter um ângulo de giro, um ajuste, para que eu consiga obter a curvatura que eu desejo. Exatamente. Né? Esses ensaios todos, tanto de embutimento quanto de dobramento, eles são muito usados na área de conformação plástica, tá? De conformação mecânica no geral. E é importante dizer também, gente, que quando eu falo de ensaio de embutimento aqui, eu me refiro a esses ensaios voltados para processos de conformação mecânica. Eu não estou falando do embutimento que é feito em metalografia, tá? Importante fazer essa distinção. Porque na metalografia, vocês devem ter visto, né? O que é embutimento? Eu tenho que pegar minha peça, tenho que cortar minha peça. Depois que eu corto, eu tenho que colocar eu tenho que fazer um processo de embutimento, que é colocar numa resina, né, para fixar, fazer um porta-amostra. Né? Isso pode ser feito a frio, a quente, usando vários tipos de resinas diferentes. Por aí vai. Bom, voltando aqui. Os ensaios de fabricação, eles são diferentes daqueles ensaios que a gente viu anteriormente durante o curso. Aqueles outros ensaios, eles visavam falar sobre as propriedades do material. Né? Falar assim, eu estou avaliando a tenacidade da fratura, ou estou avaliando a resistência à fadiga, ou a vida influência, né? A resistência à influência, na verdade, a vida em fadiga, acabei trocando. Ou calcular a energia de impacto, né? Mesmo que não seja algo quantitativo. Enfim, eu calculo, eu estou voltado para propriedades. Aqui não. Aqui eu quero determinar a conduta dos materiais envolvidos diretamente na fabricação. Né? Quero saber como que eles vão se comportar nesses processos que envolvem conformação mecânica. Né? E através desses resultados, determinar ou alterar os processos e os equipamentos envolvidos. Os processos de fabricação visam, principalmente,
conferir à peça a forma e as dimensões finais antes de sua aplicação direta na máquina ou na estrutura para a qual foi projetado. Então, o processo de fabricação, ele tem essa função, esse objetivo, né? E para que esse processo de fabricação seja feito adequadamente, eu tenho que fazer ensaios de fabricação para determinar a melhor maneira de fazê-lo. Ensaio de embutimento e ensaio de dobramento são dois exemplos aí que estão citados aqui nessa aula aqui como exemplo, como vão ser mostrados aqui. Primeiramente, o ensaio de embutimento. Né? O objetivo desse ensaio é avaliar a estampabilidade de chapas e ou tiras, né? Relacionando características mecânicas e estruturais da peça com as máximas deformações possíveis de serem realizadas sem que ocorra ruptura. Então a ideia do ensaio é determinar as condições, né, para a qual eu faça uma estampagem sem haver ruptura. Né? Condições de processo como um todo. Né? Eu posso ter diversos tipos de ensaio, né? Que já foram descritos antes, né? O Swift, Ericsson, Fukui. Né? O que é o Ericsson? Ensaio Ericsson. Ele consiste na deformação de uma tira metálica, que é o blank, que é o corpo de prova, preso a uma matriz, com uma punção na forma esférica. A gente mede a máxima penetração do punção para que não ocorra ruptura. Então, qual o objetivo do ensaio? É ver o quanto que o punção pode penetrar em determinada tira metálica. Eu estou avaliando isso, para depois levar o processo de fabricação de verdade. O ensaio Olsen, ele é parecido com o ensaio Ericsson, só que tem algumas mudanças na dimensão do punção. Né? O ensaio Swift, ele consiste na deformação de um disco metálico, blank, preso em uma matriz com uma punção na forma cilíndrica. Né? É o ensaio Swift. Né? Ele tem essa matriz, ela prende o blank e eu tenho a punção na forma cilíndrica. Nesse caso, o resultado é obtido por meio da relação entre o diâmetro máximo do disco e o diâmetro da punção que provoca a ruptura da peça. Então a relação entre o diâmetro máximo do disco e do punção, eu acho uma relação ali onde eu tenho um limite, pelo qual vai determinar um limite onde, se ultrapassado, vai haver ruptura da peça. Esse ensaio é muito usado em diversos corpos de prova, né? Em análise de casos de estampagem profunda, que é um tipo característico de estampagem, né? Onde tem deformações mais pronunciadas. Né? Para fazer esse ensaio, eu tenho que usar vários corpos de prova, já que um corpo de prova só não é o suficiente para me dar informação verdadeira. Né? Eu já discuti isso com vocês algumas vezes aqui durante o curso, né, que a parte estatística também é muito importante. Eu tenho o ensaio Fukui. Né? Esse tipo de ensaio consiste em conformar um disco metálico com um cone com vértice esférico. Né? Ele exige a utilização de diversos corpos de prova e é usado também para análise de estampagem profunda. Né? Então aqui eu tenho um punção na forma de cone, né, com vértice esférico. Bom, primeiramente falando do ensaio Swift, que é usado para estampagem profunda. Eu tenho um disco metálico, que ele é colocado sobre a matriz e é comprimido para o seu interior através de uma punção. De um punção, né? Geralmente cilíndrico. O objetivo da análise da estampagem profunda é determinar as relações geométricas entre o diâmetro máximo do disco e o mínimo do punção para que seja possível conformar um corpo cilíndrico sem que ocorram rupturas ou falhas superficiais. Né? Então aqui a gente tem um desenho muito claro do que acontece. Ó. Eu tenho um punção cilíndrico, ele vai atingir o blank e vai deformar. Né? Perceba que o objetivo do ensaio é determinar uma relação entre o diâmetro do blank, que é esse D0, e o diâmetro do punção, para que não haja ruptura nesse movimento. Tá bom? Eu quero saber o limite disso. Aí tem aí explicando o que é o que aí
esse desenho, né? Tem a matriz, sistema de fixação, tem o anel de fixação, por aí vai. Aqui na direita, gente, só deve ter uma imagem mostrando como que está tensionado cada parte do blank, né? Cada parcela do blank está submetida a um diferente estado de tensão. E é isso que torna esse processo simples um pouco complicado, né? Ao longo da estampagem, o blank é submetido a diferentes tipos de conformação até atingir a forma final. Então o blank ele vai ser submetido a diferentes tipos de conformação, né, como está mostrado aí. Na conformação, à medida que o punção ele vai descendo sobre o blank, o metal situado logo abaixo do punção acomoda-se em torno do seu perfil, reduzindo sua espessura, né? Então, ao longo da estampagem, o blank ele vai ter vários estados de tensão, né? A parte mais embaixo vai ter uma redução de espessura, que é a parte mostrada aqui em E, né? Vai ter uma redução de espessura. Essa região será o fundo do copo após o final da conformação, né? A ideia dessa conformação aqui, avaliada pelo ensaio Swift, é criar um copo, né? Botar aquele disco e transformar num copo. O formato de um copo, tá? Não necessariamente um copo. Ao longo de todo o processo, esse elemento aqui ele vai estar submetido a um estado biaxial, radial, né, de tração, conforme mostrado aqui no E. Tem tração biaxial, né? O metal situado ao redor da base do punção é deformado radialmente, né, para o interior da matriz, reduzindo o diâmetro desde o tamanho original do blank, D0, até o diâmetro de conformação que corresponde ao diâmetro de punção, dp. Então ele pega, conforme esse diâmetro aí, né? Muda esse diâmetro, reduz o diâmetro d0 até dp, que é o diâmetro do blank. Perdão, que é o diâmetro de punção, dp. Né? Acabei trocando aqui. Assim, o metal vai sofrer esforços de compressão na direção circunferencial e esforços de tração na direção radial, que está mostrado em A. Eu tenho compressão e tração. Compressão na direção circunferencial e tração na direção do raio, direção radial. Está mostrado bem aí. Na imagem ao lado, no item A, que é o elemento na borda do copo durante a estampagem. Nessa região é necessário um sistema de pressão no anel de fixação que garanta a não formação de enrugamento da borda, porque ela vai ser puxada, né? Como vocês podem ver aqui, ó, essa borda aqui, antes ela estava lá atrás da matriz, ela vai ser puxada, vai haver uma redução de diâmetro. Como ela vai ser arrastada aqui pelo anel de fixação, eu tenho que ter algum sistema que impeça a formação de enrugamento da borda. Se isso acontecer, esse enrugamento ele acaba sendo transferido pela matriz, né? Podendo formar e propagar trinca, que vai romper lateralmente o copo. Então esse enrugamento ele é indesejado. À medida que o metal caminha em direção à matriz, ele é dobrado e depois endireitado, devido ao esforço trativo que ocorre na lateral do copo. Então, à medida que o metal caminha na direção da matriz, ele é dobrado e endireitado. Que é a etapa B, que está mostrado aí, né? O elemento no dobramento superior do copo. Vai ter um endireitamento ali, vai ficando um pouco inclinado, né, aquele elemento. Nessa região, observa a deformação plana. Observa-se deformação plana, né, ocorrências de deformação plana. Além disso, no geral, essa região é responsável pela homogeneização da espessura da parede, devido à ocorrência de estiramento uniforme, né? Ela que vai ser responsável pela homogeneização, né? Na etapa 6 está bem claro, né? Esse estiramento uniforme, né? Tensão do estiramento para cima e para baixo, né? Tensão circunferencial, né? E compressão lateral, ou seja, ele é comprimido, estirado, né? E ainda tem uma tensão circunferencial, é um estado de tensão bem complexo. Além de todos os esforços observados, né, a gente tem que considerar também o efeito do atrito que ocorre entre o blank e o punção e o blank e a matriz.
né? Na região de formação do copo, no interior da matriz, empregam-se comumente folgas da ordem de 10 a 20% da espessura do blank. Então, a região de formação do copo no interior da matriz tem que ter folga. Além disso, tem que ter lubrificação, já que vai ter muito atrito nesse processo. A força total do punção para a deformação completa do copo corresponde ao somatório de todos os esforços envolvidos na deformação da peça, que são muitos, como vocês podem ver, né? Tem o esforço circunferencial, radial, de compressão, de tração, dependendo do ponto que a gente está avaliando. Obviamente tem que somar isso com atrito também, né? E tem que contar com os esforços envolvidos na uniformização da espessura, que é o caso do estiramento lateral que vai acontecer. O esforço para a deformação ideal aumenta continuamente devido ao efeito do encruamento na conformação plástica. Lembrando, o que é encruamento? Né? Encruamento é a capacidade do material se tornar mais resistente à medida que ele é deformado. Ele vai se tornando mais resistente quando ele é deformado. E aqui na conformação plástica acontece o seguinte: conformação nada mais é que é deformar, plasticamente. Conformação é deformar. Eu quero deformar plasticamente para dar uma forma diferente, como está mostrado nesse ensaio aí. E quando ele é deformado, ele vai ficando mais resistente, devido ao encruamento. Então, o esforço para a deformação ideal ele vai sempre aumentar à medida que o processo vai acontecendo. A força de atrito global é basicamente composta pelo atrito entre o blank e o anel de fixação na borda do copo, né, que parte de um pico de esforço, que é o suficiente para vencer o atrito estático, para o atrito dinâmico, né, ou seja, tem um pico de esforço e depois tem uma diminuição contínua, devido à diminuição da área de material sob o anel de fixação. Né, que são atrito estático e dinâmico, aí você deve lembrar isso aí de Física 1. Caso não exista folga entre punção, blank e matriz, o atrito deve se estabilizar em um valor mínimo diferente de zero. A uniformização da espessura da parede deve ocorrer no final do processo, após toda a área do blank estar contida no interior da matriz. Então, a uniformização da espessura ela ocorre no final do processo. Depois que toda a área do blank está contida no interior da matriz, que já está tomando o formato final. A figura a seguir vai mostrar o esboço dos esforços envolvidos na estampagem e a força global do punção. Isso aqui é o geral, tá, gente? Perceba que o atrito, ó, ele sobe, depois que atinge o suficiente para começar o movimento, ele desce, né? Que são atrito dinâmico e estático. Eu tenho a questão da uniformização da espessura, que é o esforço de estiramento. Né? Eu tenho a questão da força total no punção, que ela vai subindo, descendo, sobe de novo, depois desce definitivamente. Então esse aqui é o tipo de esforço envolvido, né? São os tipos de esforços, né, envolvidos na estampagem profunda. Segundo estudos teóricos, isso aqui é mais para vocês saberem de curiosidade, a carga total do punção pode ser aproximada por essa equação, né, que leva em conta aí coeficiente de atrito, diâmetro inicial do blank, tensão plástica média do blank, espessura do blank, diâmetro do punção, carga total no punção, força na hora de fixação, esforço gasto para dobrar e endireitar o blank. Ou seja, tem vários fatores aí envolvidos. Tá? E quando a gente fala de estampabilidade de um material, ou seja, a capacidade dele de ser estampável, isso corresponde à razão entre o diâmetro inicial do blank e o diâmetro do copo estampado, o diâmetro do punção dp, ou seja, d0 sobre dp. Conforme mostra a figura 11.5, né? Que é a figura a seguir, que é essa daqui, essa razão de diâmetros. Né? A parte inicial lá em cima, o final embaixo. Deve-se observar que existe um diâmetro mínimo de copo possível de ser conformado, né, em etapa única, ou seja, sem nenhum processo de recozimento ou recuperação e sem ruptura. Né? Ou seja, eu tenho um diâmetro mínimo. Né?
Pense no diâmetro mínimo, assim. Quanto menor a área, na verdade, a tensão aplicada vai ser maior, né? A área de punção, né? Então tem um valor crítico aí que impede que essa conformação ocorra. Que em vez de conformar, vai simplesmente gerar ruptura, levar a ruptura. Então tem um diâmetro mínimo aí da punção. Esse diâmetro mínimo ele pode ser expresso dessa forma aqui. dp é aproximadamente d0 vezes a exponencial de menos eta, né? Se não me engano é eta o nome desse símbolo, né? Onde esse eta corresponde à eficiência do processo, considerando as perdas por atrito, que fica entre 0 e 1. Tá? É um fator aí experimental, aproximadamente. Aí tem o blank, qual é o propósito de estampagem. Né? Vocês podem ver que o objetivo do blank, do processo de estampagem aqui é o quê? Pegar essa chapa aqui em cima, que é o blank, e transformar em um copo. Né? Aqui as bordas foram removidas, tá? Obviamente. Esse foi o ensaio Swift. Né? Ensaio Ericsson é um ensaio de padronização europeia para avaliar a dutilidade das chapas metálicas. Né? Lembrando que a gente falou lá no ensaio de tração. Dutilidade, eu costumo verificar a propriedade de utilidade através do alongamento e da redução de área. Né? O ensaio Olsen é similar, só muda a questão de tamanho, né? de diâmetro de punção da matriz. Né? O ensaio Ericsson consiste em uma punção de cabeça esférica que avança sobre uma fina chapa metálica, que é o blank, presa em um sistema que aplica uma sobrepressão. Então, bem parecido. A matriz prende o blank sofre o esforço do punção. O ensaio envolve estiramento biaxial e o resultado é dado pelo avanço do punção sobre o metal até o instante em que ocorre a fratura. Tá bom? Os resultados podem variar com a velocidade de avanço do punção, a lubrificação do equipamento e do blank, e principalmente em razão dos critérios para a determinação do fim do teste. Esses são os parâmetros que influenciam os resultados. Tá? Então a ideia aqui é forçar o punção na chapa que está presa até o momento que vai ocorrer a fratura. Ou seja, eu vou saber o quanto que ela vai deformar plasticamente. Aqui eu tenho um esboço do ensaio. Né? Aqui o punção está de baixo para cima. Né? Aí tem ficando as dimensões de cada parcela aí, só para exemplificar. Né? Isso é adaptado da norma. Ensaio de embutimento. A punção ele vem atingindo ali, né? É como se fosse um penetrador, né? De baixo para cima no blank, né? Fazendo com que ele que está no formato inicial, ele assuma uma curvatura ali de acordo com a cabeça do punção, né? Com o topo do punção que é esférico. Os blanks podem ser circulares ou retangulares. Eu tenho os diâmetros e espessuras aí nominais da chapa que tem que ser respeitado também. Né? A parte esférica do punção deve ter dureza de 62 hardness Rockwell, né? Rockwell C. E a superfície da matriz, né, do topo até a base, deve ter uma dureza maior, dureza de por volta de 56 hardness Rockwell C, que é parecido. Não é maior não, tá? O foco maior é a dureza da própria cabeça do punção ali, a parte esférica. A velocidade de avanço do punção deve estar entre 0,008 e 0,40 mm por segundo. E próximo à ruptura, a velocidade pode ser reduzida para se obter maior precisão. No geral, devido à dispersão dos resultados, deve-se ensaiar pelo menos 6 chapas e indicar a média dos valores de avanço do punção. Né? Ou seja, é fazer ensaios com um grande número de como é que eu posso dizer? Espaço amostral, né? Espaço amostral? De amostra só, né? Tem que ter. Eu ouvi falar espaço amostral, eu queria dizer outra coisa. Tem que ter uma grande amostragem, na verdade, né? Essa questão. Grande amostragem. Né? Tem que ter muitas amostras. Né? Para ter uma confiabilidade estatística melhor. No relatório de ensaio, devem ser registradas algumas informações, como o tipo de material, a espessura do blank, métodos de determinação de fim de ensaio, né? O que eu determinei como fim do ensaio, né? No caso desse ensaio, esse ensaio Ericsson, né?
número de elementos de ensaio, né? Tipos de lubrificante usado, valor médio de desvio padrão dos resultados obtidos, ou seja, uma análise estatística, valor médio da carga máxima atingida nos ensaios, método de avanço do punção, constante ou proporcional, variação da força no punção, se for um parâmetro conhecido. Tá? Então, gente, ensaio de embutimento é isso, tá? Ensaio de embutimento, ele define restrições para a realização da conformação mecânica, né? No caso, então, ele meio que define o que é possível ou não se obter através de um processo de conformação para uma determinada placa de um determinado material. Bom, o ensaio de dobramento é usado para análise da conformação de segmentos retos de seção circular, quadrada, retangular, tubular ou outra em segmentos curvos. O dobramento é bastante usado na indústria de produção de calhas, tubos, tambores e de uma grande variedade de elementos conformados plasticamente. No dobramento de uma chapa, deve-se analisar parâmetros como o encruamento do material e o raio mínimo que esse pode ser dobrado sem que ocorra ruptura. A questão do retorno elástico, né? Traduzindo isso tudo que eu falei, o que é um ensaio de dobramento? É um ensaio que é usado para avaliar, para analisar, na verdade, conformação de segmentos, de alguns segmentos, né? Como está mostrado aí, reto de seção circular, quadrada, retangular e por aí vai. O dobramento é muito usado. Né? Dobrar a chapa é algo comum quando a gente vai fazer algum tipo de montagem, né? De processo, para dar um formato final. É muito usado, né, para calhas, tubos. Né? O que é uma calha? A calha é uma chapa que ela foi dobrada. Né? Tubos e tambores podem passar por isso também. Nós temos que analisar parâmetros do encruamento, né, porque a gente sabe que à medida que a gente vai deformando, o material vai se tornando mais resistente. Devemos avaliar também o raio mínimo que esse material pode ser dobrado, sem ruptura, ou seja, o quanto que ele aguenta ser dobrado. Tá? O retorno elástico do dobramento também tem que ser levado em consideração. Aquela questão que eu falei dele retornar, de você dobrar, você dobrou. E quando você tira o esforço, ele volta um pouquinho. Ele abre, as pernas abrem de novo, devido à recuperação elástica. Aqui tem um exemplo de um dobramento, que é algo bem simples, como vocês podem ver. Tem um ângulo de dobramento, raio de dobramento. Tá? É um esboço de dobramento de uma tira ou chapa. Pode ver a linha neutra passando ali, né? A teoria fundamental do dobramento é similar àquela vista pelo ensaio de flexão, né? Contudo, na região de deformação, ocorre uma diminuição da espessura nominal do corpo de prova. Então, na região onde vai haver deformação, vai ter uma diminuição da espessura nominal do corpo de prova, né? Que é onde está deformando de fato. Né? Essa diminuição de espessura é tão menor quanto menor for o raio de curvatura que a gente quer obter. Alguns cálculos teóricos nos mostram que a deformação convencional ocorre nas fibras internas e externas, na mesma proporção, como está mostrado aí. Lembrando que esse epsilon é deformação. Entretanto, alguns resultados experimentais mostram que a deformação nas fibras externas é superior. Tá bom? Aquela fornecida pela equação acima. Então, isso é algo que teoricamente tem um valor, experimentalmente tem outro, depende muito do material que está sendo ensaiado também. Tá? Essa equação aqui é mais para exemplificar isso. Na figura a seguir, eu vou mostrar para vocês o aparato experimental do ensaio de dobramento de chapas. Onde pode ver que depois da retirada da força de dobramento, o raio final, após o dobramento, ele é maior do que o raio obtido durante o dobramento, que é o efeito mola, recuperação elástica, Spring Back Effect, que é o nome. Podem ver isso muito claramente aqui. Ó. O punção desce na chapa, tem uma matriz aqui, a chapa vai tomar os ângulos da matriz, né? Nesse formato aqui, eu tenho esse θ DI, esse ângulo de deformação inicial.
Quando eu tiro essa punção, esse esforço, vocês podem observar que esse ângulo aqui vai mudar. Ele vai ficar menor. Né? Por quê? Porque eu tenho recuperação elástica, que é o efeito Mohr. Aí eu tenho cálculos teóricos que mostram a dependência da recuperação elástica como função do módulo de Poisson, do índice de encurtamento, do coeficiente de resistência, da rigidez e por aí vai, que é essa expressão imensa, que é a razão entre o raio de deformação inicial e o raio de deformação final. Entretanto, tem trabalhos que veem isso de forma mais simples, como está mostrado aqui embaixo. Raio de deformação inicial sobre o raio de deformação final. É porque a ideia aqui, gente, é saber quanto que eu deveria deformar, né? Conseguir relacionar, né, a deformação, o ângulo inicial obtido com o ângulo final. Né? Fazer uma correlação desse raio de deformação inicial e raio de deformação final. O objetivo era esse. Né? Para meio que prever o efeito Mohr. Né? Então o objetivo era isso. Então, por isso tem essas equações aqui. Só que, pelo menos no nosso contexto aqui, elas não vão ser muito utilizadas, tá bom? Aí nós temos ali essa equação de baixo, mas ela prevê só a relação geométrica do dobramento, não levando em conta as características físicas do material de ensaio. Né? Então a gente tem o trabalho do Dieter, de 88, que está mostrado aqui embaixo. Né? Essa equação, né? Que relaciona esses dois raios. Né? Porém, na prática, gente, a gente costuma simplificar. Né? Na prática, quando a gente fala de ensaio de materiais, usar uma equação dessa aqui é fora de mão. Né? Então a gente simplifica. Né? A maneira mais fácil de compensar o efeito Mohr é dobrar até um raio de curvatura menor do que o desejado. Porque quando eu dobro até um raio menor, quando acontece a recuperação elástica, aí eu chego no desejado. Né? Isso pode ser obtido empiricamente. Né? Então é prever o efeito Mohr mesmo. Né? Eu sei que a ASTM, né, que é American Society of Testing and Materials, ou of Testing Materials, enfim, American Society of Testing Materials, especifica diversos tipos de ensaio para avaliação de dobramento de chapas e tiras. Né? Claro que o dobramento é mais voltado para isso, tá, gente? Para chapa e tira. Aí eu tenho esses aí, né? Esses códigos aí da STM, né? Dobramento semi-guiado para avaliação de utilidade de metais. Eu tenho análise de dobramento de soldas e chapas metálicas. Tenho determinação do módulo de elasticidade pelo dobramento de chapas. Eu tenho como definir a conduta de dobramento transversal em barras de ferro fundido cinzento. E por aí vai. Então são vários métodos que envolvem dobramento. Tá bom? Aqui eu tenho um vídeo, gente, mostrando. Na verdade, isso que não chega a ser um ensaio de dobramento por falar, né? É porque a gente usa um dobramento também no sentido de se avaliar a soldagem. O que acontece? Nós pegamos duas chapas e soldamos o meio delas, certo? Quando a gente solda, faz a soldagem, a gente quer verificar se a solda está bem feita. Né? Ou se aquele método de soldagem é bom. Então o que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma carga através de um punção, como está mostrado aí no vídeo, dobrando minha peça. Né? Perceba que o ângulo de dobramento aí é absurdo. E perceba que essa peça não aguentou. Ou seja, a soldagem, que é onde ele pegou ali, ela não foi tão bem feita. Né? Essa está um pouquinho melhor e essa última está muito melhor. Essa última aí está com uma utilidade excelente, está muito bem feita a soldagem. Né? Então pode ser um método também de se avaliar soldagem. Né? Não sei se vocês chegaram a fazer isso no técnico, né? Eu sei que tem alguns professores que costumam cobrar isso no curso técnico, né? Eu sei que tinha um professor que eu conheço que ele pedia para os alunos soldarem umas duas chapas, depois ele fazia esse ensaio. Né? Se quebrasse, você tinha que fazer de novo. Se não quebrasse, se não tivesse nenhum tipo de rachadura ou deformação grave na amostra, não deformação, de fratura mesmo, né, de ruptura, se não tivesse nada, aí você passava, senão teria que refazer. Né? Refazer a soldagem. Tá bom? Então, gente, esses ensaios de embutimento de dobramento são ensaios de fabricação, são ensaios voltados para se determinar a melhor maneira de se fazer conformação mecânica, de se definir os limites da conformação mecânica. Todos esses ensaios que eu falei, eles abrangem isso. Né?
Aqui no desafio 13, eu quero que vocês pesquisem e descrevam quais são as particularidades do ensaio Fukui em relação a outros ensaios de embutimento vistos nessa aula. Né? Não poupe detalhes. Né? O que eu quero que vocês façam? Resumindo, falando com as minhas palavras. Pesquisem o ensaio Fukui, me expliquem o que é esse ensaio e o que ele calcula que os outros não calculam. Qual a diferença dele para os outros? Por que aquele formato diferente de punção, o que aquilo muda no ensaio quando eu uso um punção esférico, por exemplo? Quero que vocês me falem sobre isso, tá? O desafio 13. Tá bom, gente? Então essa aí foi a nossa última aula de ensaio dos materiais. Eu espero que vocês tenham pegado bem aí esses 11 capítulos que a gente viu, né? Que é bastante informação, eu admito, mas dentro das nossas limitações, eu acho que eu fiz o que deu para fazer, né? A gente não pode ir no laboratório, não pode ver as coisas na prática. Enfim, pessoal, acho que a gente sabendo o conceito, sabendo o que é cada ensaio, como eles funcionam, a gente pode tanto fazer o ensaio com mais facilidade, quanto interpretar os resultados que a gente pode ver em algum momento. Né? Então, acredito que vocês não vão ter dificuldade com isso, tá bom? Mas lembrando, qualquer dúvida, mandem mensagem. Acabou aqui a aula. Nos próximos dias aí eu devo estar postando a prova de vocês já. Vocês vão ter 2 semanas para fazer a prova, talvez até um pouquinho mais que isso, tá bom? Então não se preocupem. Lembrem-se do trabalho, façam um trabalho bem feito. Né? Como o trabalho é muito ponto, quase gratuito, né? eu vou ser um pouco chato na nota. Né? Vou fazer pergunta, eu quero um trabalho bem feito mesmo. Né? 5 pessoas para demorar um mês fazendo um trabalho, tem que estar bem feito. Né? Ainda mais uma apresentaçãozinha de 20 minutos. Né? Então tem que estar bem feito. Tá bom, gente? Dúvidas, mandem mensagem, tá? Não hesitem em entrar em contato. Eu quero que a gente tenha um canal aberto de comunicação nessa reta final, tá? Sobre a prova de vocês, já vou adiantando. Vai ser uma prova discursiva, né? Diferente da primeira. Né? Minha ideia, eu não sei se vou conseguir fazer isso, né? Que eu não fiz a prova ainda. É pegar alguns resultados de ensaio e pedir para vocês interpretarem. Né? Então é algo que vai exigir, de fato, conhecimento acerca do ensaio. Bom, vai ser basicamente isso, tá? Não vai ser nada também de sacanagem. Eu tô avisando antes como é que é, tá bom? Espero que vocês estejam vendo essas videoaulas até o final. Tá bom, gente? Então tenham uma boa semana, descansem bastante e até a próxima. Na verdade, até a nossa apresentação. Valeu, pessoal!